Salve, salve galera, tamo no ar, tamo junto, segundou, tamo iniciando a semana, tô de volta agora com força total aqui com os conteúdos, ainda mais nessa semana de final de campeonato carioca, vamos junto, porque tem Fla-Flu já quarta-feira, Maracanã, 9h30 da noite, primeiro jogo, Fluminense e Flamengo, Fluminense é mandante, segundo jogo ainda não tá marcado se será sábado ou domingo, não duvido que seja sábado não, por causa da televisão, mas o óbvio, o lógico seria acontecer no domingo, né? Porque é dia nobre do futebol, mais nobre do que o sábado, e porque daria um pouquinho mais de tempo de recuperação, de descanso entre o primeiro e o segundo jogo. Quarta e sábado seria muito próximo uma final da outra, né? Um jogo do outro. Mas, enfim, galera, vamos começar a falar sobre a decisão. O Flamengo tem um desfalque possível, muito importante, até que ponto isso aí pode pesar. Thiago Silva empolgado com a chegada à decisão, voltou ontem, voltou bem, e já está postando, inclusive, sobre a decisão. E vou fazer aqui um cara a cara, um comparativo, um duelo sobre os treinadores, Mano Menezes e Felipe Luiz. Afinal, alguém tem vantagem nesse embate aí? Vem comigo. Tapete Grená para você, se inscreva aqui no canal Ilan FC, se você não é um dos mais de 60 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Larga o like também, que é importantíssimo. Like, inscrição é de graça. É só clicar aqui nos botões de baixo e você me ajuda demais no meu trabalho. Tá bom, gente? Fluminense classificou com um empate insosso, preguiçoso, se poupando, administrando, sem querer nada com nada ontem em Volta Redonda. Eu não gostei do jogo, não. Acho que o Fluminense poderia ter jogado 2 tostões para pelo menos vencer por 1-0, 2-1 e chegar mais fortalecido mentalmente para o jogo de quarta-feira. Mas isso aí são águas passadas e agora realmente tem que mentalizar e treinar para essa primeira partida. Eu acho que não pode chegar lá para administrar e tentar levar a decisão para o segundo jogo, furar a bola, como se diz no primeiro jogo, para de repente sair com empate. Não, o Fluminense tem que jogar desde o início. Tem que já tentar a vitória no primeiro jogo. Eu acho que tem que abrir vantagem, como aconteceu, por exemplo, em 2022, que facilitou muito o jogo da volta. O Fluminense venceu por 2-0 naquela ocasião, com 2 gols do Cano, e depois pôde administrar o segundo jogo, que foi 1-1, e foi campeão em 2022. 2023 foi o contrário, ele perdeu de 2-0 no primeiro jogo, mas conseguiu uma virada improvável no segundo jogo, com uma grande goleada por 4-1. Então, cara, não pode piscar, não pode dormir, não pode ficar de bobeira, administrar demais, enfim. Vou falar já, inclusive, do duelo entre os treinadores. Mas o Thiago Silva voltou ontem contra o Volta Redonda, atuação ruim do time, muito preguiçosa, tímida, desinteressada, para dizer o mínimo, mas o Thiago voltou bem, né? Depois de uma parada aí de mais de 20 dias por conta de uma lesão no calcanhar. Olha aí o que ele disse ontem à noite ainda, depois do empate, da classificação do Fluminense para a final, ele postou nas redes sociais: final, aqui vamos nós, vamos Fluminense. E aí está o Thiago, que vai disputar a sua primeira final pelo Fluminense nessa volta ao clube, né? Então ele deve estar muito motivado, o Thiago é muito envolvido emocionalmente com o clube, a gente sabe disso, e obviamente deve estar com uma motivação especial. Já ganhou um pouco de ritmo na partida contra o Volta Redonda, foi importante para ele, ficou em campo ali em torno de 75 minutos, saiu só na parte final, na reta final do jogo. Então o Thiago é, sobretudo, além de um acréscimo técnico indiscutível a essa defesa do Fluminense, ele é um ganho de liderança para uma final, para uma decisão, para um jogo tão importante como é esse, como é sempre um Fla-Flu, mas uma decisão nem se fala. E claro, o Thiago Silva é ultra respeitado pelo adversário. Você acha que o Flamengo dá na mesma pegar pela frente Ignacio e Freitas ou Thiago Silva com outro jogador, seja Ignacio, seja Freitas? Claro que o Thiago Silva é um jogador extra classe, né, de nome mundial, e que impõe muito mais respeito aos adversários. Então, o Thiago Silva motivado, e o Flamengo vem para cima do Fluminense, mas talvez com um importante desfalque, porque hoje em dia, ainda mais esse cara aqui, que é especialista em clássicos, né, cara? O Flamengo pode ter desfalque de peso na final contra o Fluminense. O Bruno Henrique, gente, na partida contra o Vasco, sentiu a coxa ali na metade do segundo tempo, botou a mão ali na parte anterior, né, na parte de trás da coxa, e deixou a partida. E eles se enfrentam nessa quarta-feira, e caso o Bruno Henrique não tenha condições de atuar na quarta-feira, a opção mais provável no rival
é que o técnico Felipe Luiz coloque Luiz Araújo pelas pontas e tenha Gonzalo Plata mais aberto, informa o site GE. Então, se o Bruno Henrique não jogar, essa notícia está dentro do Netflix, mas é uma informação do GE, se o Bruno Henrique não jogar, ele deve vir com Luiz Araújo de titular, abrindo o Plata. E o Flamengo, gente, claro que o Bruno Henrique ficar fora seria uma excelente notícia para o Fluminense, porque, repito, ele está atravessando uma fase ótima, inclusive sendo muito decisivo nos clássicos, fazendo gol em praticamente todos os clássicos, só não fez contra o Fluminense, né? O Bruno Henrique não faz gol no Fluminense desde 2021, tá bom? Mas no Botafogo e no Vasco tem jogo, tem Bruno Henrique fazendo gol. Então, seria ótimo ele ficar fora. Só que o Flamengo tem um grande time, a gente sabe disso, né? Cá entre nós, tem um elenco espetacular, recheado. Luiz Araújo, se entrar, eu não sei se é desfalque do Bruno Henrique ou se é reforço. O Luiz Araújo está em campo, também joga muito. Tem o Matheus Gonçalves, que é reserva nesse time, tem o Cebolinha, que não está jogando, vem de lesão. Enfim, Pedro não está podendo jogar, ainda bem. Então, o Flamengo tem realmente um elenco muito, muito forte, com muitas opções. Então, o Bruno Henrique, eu acho que faz falta, mas o Luiz Araújo não está num patamar abaixo do Bruno Henrique, não. Então, vai ser pedreira, galera. O Fluminense vai ter que jogar futebol, vai ter que jogar no nível do que jogou essas partidas anteriores ao jogo com Volta Redonda, claro, com adversários muito mais fracos, Águia de Marabá, o próprio Volta Redonda no jogo de ida, e o Caxias, mas o Fluminense apresentou uma forma de jogar, uma intensidade, uma ideia de jogo, uma verticalidade, uma profundidade, uma velocidade, tudo isso aí compatível com o que ele vai precisar a partir de quarta-feira para enfrentar o Flamengo e tentar jogar de igual para igual, e sim, com todas as suas chances de ser campeão. Tiratema nos últimos anos, né? 2021, 2020, 2021, Flamengo campeão contra o Fluminense. 2022, 2023, Fluminense campeão contra o Flamengo. Ou seja, nas últimas 4 vezes que se enfrentaram em finais no Carioca, 2 vezes deu Flamengo, 2 vezes deu Fluminense. Ano passado foi Flamengo e Nova Iguaçu e agora eles se reencontram para esse tiratema de confrontos recentes. A gente sabe que Fla-Flu em final, meus amigos, Fluminense se transforma e os caras estão tremendo também. Não pensa que só os tricolores estão preocupados, não. O Flamengo é um time fortíssimo, mas o Flamengo sabe direitinho, os rubro-negros sabem direitinho que pegar o Fluminense em final não é galho fraco, não é brincadeira. Para eles que estão passeando em cima de Vasco e Botafogo, contra o Fluminense a coisa tem sido diferente. Aliás, nos últimos 30 jogos entre Flamengo e Fluminense, 30 confrontos últimos, adivinha? 11 vitórias do Fluminense, 11 vitórias do Flamengo e 8 empates. É um equilíbrio recente nos últimos 30 jogos, absolutamente igual, equilibrado. 11 vitórias para cada lado e 8 empates. Gente, e tem 2 treinadores na beira do campo. Felipe Luiz, super badalado, em pouquíssimos meses de carreira, é um treinador que tem já 3 títulos, né, ou 3 taças pelo menos, você pode não chamar muito de título, mas Copa do Brasil, um título importante, ganhou a Supercopa contra o Botafogo no começo desse ano e agora foi campeão da Taça Guanabara. Então são 3 taças conquistadas pelo Felipe Luiz, que indiscutivelmente é muito promissor. É um treinador que está aparecendo aí no cenário e fazendo o Flamengo jogar muito bem, né? Com intensidade, com velocidade. É um treinador que está sendo comparado até ao Jorge Jesus. Enfim, mas com o elenco que ele tem também, não é nada tão difícil assim, vamos combinar. Mas ele está dando conta do recado, ele está fazendo o time jogar bem e bonito. Só que do outro lado tem o Mano Menezes. Aí você fala, Ilan, eu não gosto do Mano. Ah, mas o Mano isso, o Mano aquilo, o estilo é feio, etc, etc, etc. Mas será que o Mano tá tão atrás assim do Felipe Luiz? Só você puxar aí no Google, olha aí. Olha os títulos do Mano aqui do lado. Mano Menezes conquistou os seguintes títulos. Copa do Brasil com o Corinthians em 2008. Copa do Brasil com o Cruzeiro, 17 e 18. 2 seguidas e não tem muito tempo não, tá? Em 2017 e 2018. Então ele é tricampeão de Copa do Brasil. É isso. Mano Menezes. Campeão paulista em 2009 com o Corinthians. Gaúcho, 2006, 2007 com o Grêmio. Ah, então faz muito tempo, que ele não é campeão. Calma, gente. Ele foi campeão mineiro em 2018 e 2019, também não faz muito tempo, com o Cruzeiro. Brasileirão da Série B, no começo da carreira, em 2005 com o Grêmio, foi campeão, em 2008 com o Corinthians, botou o Corinthians de volta na Série A. Então ele é tricampeão de Copa do Brasil e várias conquistas de títulos estaduais, como você está vendo aí. Se você quiser pegar alguma coisa muito recente, que não é título, mas é um quase, o Mano Menezes foi vice-campeão brasileiro com o Internacional em 2022. Ficou ali na beirinha, tá? Ficou na beirinha, incomodou
e acabou sendo vice-campeão. Mas, enfim, chegou muito perto de conquistar o título brasileiro. Minha opinião, eu acho que Felipe Luiz é um técnico realmente que já é uma realidade. Acho que já é um treinador que a gente pode considerar um treinador muito bom, ou pelo menos muito, muito promissor, mas acho que ele já é uma realidade. Mas eu não desprezo essa casca, essa experiência, esse currículo vencedor que tem o Mano Menezes, sinceramente. Treinador de seleção brasileira entre 2010 e 2012. Com todos esses títulos que eu mostrei, tricampeão de Copa do Brasil. Cara, não é brincadeira, não dá para ficar debochando ou ficar achando que o Mano, mas o Mano é ultrapassado. Mas o Mano não sabe nada. O Mano não sabe nada, desculpa, não concordo. Não concordo. E eu acho que ele chega para uma decisão depois de ter passado por muitas decisões na vida, e isso conta. Não apenas as que ele ganhou, mas as que ele perdeu também. Quem tem experiência na vida em diversas áreas sabe que as derrotas, né, os fracassos, os erros, as não vitórias, elas também nos fazem crescer, elas também nos dão experiência, nos dão sabedoria, e eu acho que em termos de sabedoria, em termos de experiência, em termos de experimentação, o Mano está muito à frente do Felipe Luiz. Isso pode ser importante? Pode, claro. O Felipe Luiz é muito recente, aliás, não venceu o Fluminense, é o único time que ele não venceu, ou de quem ele perdeu, inclusive, desde que assumiu. Perdeu um jogo e empatou outro. Isso dá o favoritismo ao Fluminense? Não. Mas eu, sinceramente, não vejo desvantagem para o Fluminense em relação a treinador. Não vejo desvantagem. O Fluminense é um treinador muito experimentado que vai chegar sabendo quais são os atalhos, quais são os problemas, as armadilhas, as tentações e as estratégias adequadas para uma decisão de campeonato. O Felipe Luiz está começando nisso aí. É talentoso, tem capacidade, mas não tem essa estrada, não tem essa experiência. Não conhece o dissabor e os erros de uma derrota. Então, o Fluminense vai para o pau a pau, vai igualdade de condições, na minha opinião, fora de campo, e talvez até com algumas vantagens numa decisão de campeonato, tendo o Mano Menezes tanta estrada como ele de fato tem. Só que o time do Flamengo é mais forte que o do Fluminense. Então, o Fluminense vai ter que fazer jogos muito bons, vai ter que jogar no seu limite, né, fazer suas melhores partidas no ano, similares às que fez nesses jogos que citei anteriores, né? Águia, Volta Redonda e Caxias, só que agora contra um adversário muito mais forte. O Fluminense vai ter que jogar muito bem e o Flamengo, se não estiver nos seus melhores dias, seria o ideal. Tá bom? O que você acha? Bota aqui embaixo a opinião de vocês, larga o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu!